Paz do Senhor, irmãs. É muito bom, minhas queridas, a gente estar junto mais uma vez para iniciar aqui um novo trimestre de estudo da Palavra de Deus, né? Estamos iniciando hoje, primeiro domingo do mês de julho, o início de uma nova série de estudos. E hoje nós vamos começar o nosso estudo do livro de Levítico, não é? Estamos aqui com esse tema maravilhoso, que muitas pessoas acham o livro de Levítico um livro enfadonho, um livro chato de ler, difícil de entender, mas a gente vai aprender, renovando nossos estudos sobre o livro de Levítico, como esse livro é importante para a nossa vida como servo de Deus. É um livro que fala de adoração, santidade e também do serviço ao Senhor. Se você ainda não pegou a sua revista, você pode estar indo lá na igreja. Hoje à noite vai ter culto, vamos começar o nosso culto com aquelas pessoas que não são do grupo de risco, não é? Que não tem nenhuma restrição. Então, se você se enquadra nessa situação, você pode estar indo lá na igreja. Ou durante a semana pode estar pegando também qual é a sua lição, tá? Nós iremos iniciar a nossa aula com uma palavra de oração, pedindo ao Senhor a sua direção para continuarmos estudando a palavra de Deus. Amém? Deus bendito e de amor, muito obrigada, Senhor, por esse dia especial, Pai, em que paramos para estudar a Tua palavra. Deus querido, Deus de amor, Deus eterno, eu te peço, Senhor Jesus querido, que venha nos instruir, Senhor, através do Seu Espírito Santo, a prestarmos a Ti um sacerdócio, Pai celestial agradável, Deus, para que, Senhor, Tu venha, Senhor Jesus querido, Pai celestial, se alegrar, Senhor, em nós. Seja com cada uma das tuas filhas, com cada professor da Escola Bíblica Dominical, nos ajuda nesse dia. É a oração que te fazemos em nome de Jesus. Amém. Bem, o tema da nossa aula é esse, né? Aqui. Lição número 1, Levítico, adoração e serviço ao Senhor. Esse é o tema da nossa aula de hoje. E a nossa leitura em classe se encontra no livro de Levítico, capítulo 27, do 28 ao 34, que nós vamos ler a partir de agora. Diz assim a palavra do Senhor em Levítico 27, 28 a 34. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor, de tudo que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Então, não somente este, mas a gente vai perceber que no livro de Levítico há muitos preceitos, né, sobre todos os detalhes da vida dos hebreus, da vida do povo de Israel. E esses detalhes foram dados para a proteção do povo, para a santificação do povo, para que o povo prestasse um serviço agradável a Deus. Então a gente vai aprender que, embora seja um livro antigo, direcionado à conduta do povo de Israel, é um livro que mostra como nós, servos de Deus, devemos nos aproximar do Senhor e prestar um verdadeiro culto a Ele. Lembrando que nós hoje somos também sacerdotes do Senhor, povo sacerdotal, nação santa do Senhor. Agora vamos passar ao nosso texto áureo. Vamos falar todas juntas o nosso texto áureo de hoje? 1, 2, 3. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Levítico 26, versículo 11.
Que maravilhoso, né? É a presença do Senhor no meio de nós. O tabernáculo aqui representava a presença do Senhor no meio do povo. Então ele está dizendo aqui que Deus não ia se enfadar do povo, ele ia estar todos os dias na presença do povo. Às vezes a gente fica tanto tempo vendo uma pessoa que às vezes a gente até se enfada, né? Ai, todo dia eu falo com fulano, todo dia. Mas Deus não se enfada de nós. A presença do Senhor é uma promessa constante para nossas vidas, para o seu povo. E Ele está dizendo que Ele não se cansa de nós. Fale ao Senhor todos os dias, clame ao Senhor todos os dias. Não deixe de colocar aos pés do Senhor todos os dias a sua necessidade. Ainda não recebeu? Continue colocando na presença do Senhor, abrindo o seu coração a Ele, porque Ele não se enfada de você. Amém? Também temos a verdade prática, que é uma verdade, é uma palavra que tem a ver com a prática da lição na nossa vida, tá? Então, a verdade prática da lição de hoje, ela diz que a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Bem, agora nós vamos começar a estudar o nosso estudo a partir do tópico 1, ok? Entendemos a importância do livro de Levítico. Vamos falar um pouquinho sobre esse livro. O tema central de Levítico a gente pode encontrar lá no capítulo 11, versículo 44. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. O livro de Levítico, ele objetiva a santidade do povo, não é? De Israel. O povo tinha saído do Egito e o povo precisava ser liberto daquelas práticas pagãs lá do Egito. Então, o Senhor, através de Moisés, ele dá aqui preceitos ao povo para que o povo seja santo. E a adoração a Deus, ela é mostrada no livro de Levítico através desse serviço voluntário, santo e amoroso, que nós falamos na verdade prática. Então, é preciso a gente compreender o livro de Levítico para entender a essência do culto, da adoração a Deus lá no Antigo Testamento. Vamos orar e confiar no Senhor para nos instruir aí nesse estudo. Então, tem 4 coisas que nós devemos observar no livro de Levítico. A sua canonicidade, ou seja, a sua autenticidade, né, como um livro pertencente ao cânon aí do Antigo Testamento, se realmente é verdadeiro, se não é, o gênero literário, a autoria e a sua data. Então, a gente vai ver aqui que o livro de Levítico ele é um livro canônico, ou seja, ele pertence ao cânon, ao conjunto de livros do Antigo Testamento. A palavra de Deus em Deuteronômio 31, 26 diz que desde o princípio a palavra do Senhor é posta perante o Senhor junto à Arca da Aliança no tabernáculo, ou seja, os livros de Moisés. Então, eles são mencionados aí, esses escritos de Moisés são mencionados em Deuteronômio 31, 26. Levítico também é chamado de livro do Senhor ou livro da lei. Vocês vão encontrar isso em Isaías 34, 16, 2 Reis 22, 8. Qual é o gênero literário do livro de Levítico? É uma poesia? É uma história? É uma narrativa? Como é que é? Como é que eu poderia classificar aí o livro de Levítico? Bom, o livro de Levítico ele é considerado um manual. Sabe aquele manual de instruções que a gente compra uma coisa e vem o manual, faz isso e o passo a passo? É mais ou menos isso, é como se fosse um manual. E ler manual é chato, né? A gente compra um negócio, a gente quer fazer ele funcionar sem ler o manual. Mania que a gente tem, é chato ler manual. Mas o manual é muito importante para a gente não cometer erros na instalação de um produto, no manuseio de um equipamento. Então, espiritualmente falando, Deus faz aqui um manual, um passo a passo, para o povo se purificar e se santificar na sua presença. Então, como esse livro pode ser classificado como um manual, um estatuto de purificação do povo hebreu.
Quem é o autor? Moisés, juntamente com os outros 4 livros do Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 livros de Moisés, né? Deus deu esses escritos aí a Moisés. Em que data o livro foi escrito? Ele foi escrito aproximadamente em 1445 a.C. Logo depois, isso foi a data que ele saiu do Egito, e logo depois esse livro foi escrito durante o caminho aí do povo pelo deserto. Então, provavelmente, 1447 a.C., por aí, assim, essa data não é uma data muito certinha, tá? Os personagens centrais do livro de Levítico são Moisés, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, ok? Então, a gente tem aí a data do Êxodo de 1446 até 1406, que é o ano da morte de Moisés. Então, provavelmente foi nesse período que o livro foi escrito. E o propósito do livro de Levítico é ensinar o povo a viver em segurança diante de um Deus santo, viver em santidade. Quais são os temas principais que a gente conta no livro? Sacrifícios, sacerdócio, purificação e vida santa. E não é também o que a gente busca hoje? Uma vida santa diante de Deus, purificarmos os nossos pecados, prestarmos a Deus um sacerdócio agradável ao Senhor, um sacrifício agradável que é o nosso culto racional. Olha como tem tudo a ver conosco aí o livro de Levítico. Os principais acontecimentos foram os sacerdotes começando o seu ministério e a morte de Nadab e Abiú, lá no capítulo 10. A gente vai falar mais para frente sobre eles. O livro de Levítico se divide em 2 partes. A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 10. E a segunda parte do capítulo 11 até o capítulo 27. A primeira parte, ela nos fala de como nos aproximarmos do Altíssimo, de Deus, que é através dos nossos sacrifícios e por meio do sacerdócio, tá? E a segunda parte fala sobre alcançarmos a santidade. Como que eram as instruções para eles alcançarem a santidade? Por intermédio da higiene e da santificação. E nós vamos trazer essas instruções para os dias de hoje e aplicá-las nas nossas vidas. No tópico 2, a gente vai falar sobre o motivo do livro. O livro de Levítico, ele foi escrito com alguns objetivos. Primeiro, purificar Israel das abominações lá do Egito. Segundo, preservar o povo das iniquidades de Canaã, que é a terra para onde eles estavam indo. E terceiro, transformá-lo num povo santo, obreiro e adorador. Então vamos um de cada vez, né? Primeiro objetivo desse livro era purificar Israel de tudo de errado que eles haviam adquirido lá no Egito. Moisés, ele teve a missão de tirar Israel do Egito. Mas ele também teve uma outra missão difícil, que era arrancar o Egito de Israel. Eles já estavam livres da escravidão de Faraó, mas eles não se livraram das abominações que eles aprenderam lá no Egito. Vejam bem o episódio aí do bezerro de ouro, lá em Êxodo 32, quando eles fazem para si um bezerro de ouro para adorar, práticas aprendidas lá no Egito. E a gente vê que para tirar Israel do Egito bastou um dia, né? Mas para arrancar o Egito de Israel, 40 anos não foram suficientes. Eles ficaram ali 40 anos e ainda assim, ainda estavam agarrados a coisas erradas que haviam aprendido no Egito. E aí havia urgência no livro de Levítico que preceitos fossem colocados, leis fossem impostas para que o povo efetivamente parasse com aquelas práticas erradas, para que eles pudessem saber o que era puro diante de Deus e o que era impuro. Então, sem essa lição prática, essa ordem, esse ordenamento, eles não poderiam ser reconhecidos como uma nação sacerdotal, uma nação profética, uma nação real. Então, foi necessária aí a lei. A gente vê a mesma coisa, somos nós, né? A gente é tirado do mundo quando aceita Jesus Cristo como Salvador,
Mas quantas vezes coisas do mundo ainda estão dentro de nós? São anos e anos de santificação na presença do Senhor para nos libertarmos de velhas práticas mundanas. É assim mesmo. E aí precisamos da palavra de Deus para nos ensinar como regra de conduta para não continuarmos no erro. O segundo motivo foi preservar Israel das iniquidades de Canaã. Ora, Deus queria que o povo fosse santo. Eles andaram 40 anos no deserto para receber por herança a terra de Canaã. Mas na terra de Canaã haviam povos idólatras, nações abomináveis. E aí as recomendações de Deus eram severas para o povo, né? Eles não poderiam realmente se contaminar com o que eles iam encontrar ali, sob pena de punições severas. Deus não poupou aqui, não. A gente vê hoje. Estamos passando aí por uma pandemia. Então vamos imaginar que o ar esteja contaminado aí pelo vírus da Covid. Então, o governo vai impor uma lei. É obrigatório o uso de máscaras. E quem não usar máscara vai pagar uma multa de R$500, por exemplo, né? Estou dando aqui um exemplo. Então, as pessoas com medo de serem punidas com a penalidade pecuniária de pagar um valor, as pessoas usam as máscaras. Mas por quê? Porque teve uma lei obrigando as pessoas a usarem a máscara para que não se contaminassem. Aí o povo usa máscara por causa da lei. Mas aí de tanto obedecer a lei, eles acabam entendendo que aquilo ali é para o seu bem, para a sua proteção. E assim foi necessário. O povo, por si só, não conseguia escolher o que era certo. Então, a lei veio para purificá-los, para protegê-los das abominações que haviam em Canaã. Sem essas leis, essas regras, eles iam perder a característica deles como povo de Deus. E o terceiro motivo foi transformar o povo de Israel num povo santo, adorador e obreiro, trabalhador. Nós, como servos do Senhor, como povo de Deus escolhido, temos que buscar a santidade, temos que buscar a adoração, temos que trabalhar para o Senhor. E eles jamais teriam cumprido a missão deles, que Deus deu através de Abraão, que seria uma bênção para todas as nações da terra, sem as leis que o Senhor havia dado através de Moisés. Porque a gente precisa entender que Israel tinha que entender a missão deles como uma nação messiânica, pois a missão principal desse povo, embora sem saber naquela época, seria revelar Jesus Cristo ao mundo. Vejam o que Jesus disse à mulher samaritana em João capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Então Jesus estava ali dizendo que a salvação vinha dos judeus. Por quê? Porque ele, o Salvador bendito, era da tribo de Judá, era descendência de Abraão, israelita. Então a salvação viria dele, que era dos judeus, do povo judeu. Então que maravilha, não é? Então esse povo precisava ser preparado para essa missão que eles haveriam de realizar. Agora, entrando aqui no tópico 3, que é o último tópico da nossa aula, nós vamos falar exatamente desse manual, né? Que eu falei que o livro de Levítico era um manual para o sacerdote, porque ele é destinado principalmente ao povo da tribo de Levi, que era a tribo sacerdotal, para orientá-los nas suas atividades. Eram 3 atividades principais que eles tinham. Primeiro eram as atividades de culto. Eles tinham como função, os levitas, zelar pela santidade, pela perfeição e pela beleza do culto ao Deus de Israel. Eles tinham que fazer tudo para que as coisas saíssem de acordo com as recomendações de Deus, para refletir a glória de Deus através do seu trabalho. Tudo tinha que estar de acordo com as prescrições do Senhor. Eles também tinham que estar de acordo, não é? Tinham que ter pureza moral, pureza espiritual, pureza física.
E hoje não é diferente. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter corpo, alma e espírito irrepreensíveis para Deus. Nós também temos que prestar um culto santo ao Senhor. Não ir a Deus de qualquer maneira, né? Ou não cultuar de qualquer maneira. Podemos errar, sim, podemos errar. Mas devemos nos arrepender, nos purificar para chegarmos a Deus com o coração limpo, com mãos limpas. Porque assim se agrada o Senhor. Não temos mais aquelas práticas de Levítico, mas temos agora práticas espirituais mais profundas ainda. O Senhor quer que a gente se examine e limpe o nosso coração, a nossa vida, o nosso corpo de toda impureza, assim como era exigido do povo naquela época. Também eles exerciam atividades santificadoras. A gente vai ver aqui que o que mais Deus exigia da tribo de Levi, do ofício deles, era a santificação de Israel. Levítico 27 diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. O tema central do livro de Levítico é a santificação, é a santidade ao Senhor. Então, os sacerdotes tinham que dar o exemplo. Em primeiro lugar, tinham que buscar sua própria santificação e aí cuidar da santificação do povo. A gente vê que o apóstolo Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, versículo 16, ele também faz essa recomendação. E diz assim para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, é a responsabilidade da gente primeiro se santificar, para depois levar a palavra de santificação a outras pessoas, porque nós também somos nação sacerdotal. Eles também tinham uma função, uma atividade importante, que era a atividade de intercessão. Intercessão. A tribo sacerdotal, ela intercedia pelas outras tribos, pelas outras pessoas, né, que pertenciam às outras tribos. O sacerdote, ele fazia intermediação entre o pecador arrependido e Deus. Você vai ver lá em Levítico 9:7. A gente viu que tristeza quando Coré se apostatou, né? Se afastou do seu ofício. Quase que o povo foi destruído, mas o Senhor, pela sua misericórdia, através do sumo sacerdote, tornou a nação novamente agradável, propícia a Deus. E hoje a gente não precisa de um sacerdote físico, né, de uma pessoa. Nós temos agora Jesus, que é o sumo sacerdote, sublime e perfeito sumo sacerdote. Mas a santidade, ela continua a ser exigida de todos nós. Olha o que Paulo também fala a Timóteo, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1. Admoeste-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Ou seja, nós também devemos entrar na brecha para interceder pelas pessoas, pelos nossos próximos, pelos que nos rodeiam. Passe lá para o versículo 8 do capítulo 2. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Então, as nossas mãos devem ser santas, devemos buscar a santificação. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos ter aprendido aqui um pouquinho hoje, nessa introdução aqui, vamos falar mais sobre isso. Tem muito assunto pela frente, vamos falar mais sobre isso. Eu espero que o Espírito Santo possa falar melhor aos nossos corações. Vamos orar e em seguida falar aí o lema da nossa escola bíblica dominical. Pai Santo, Pai de amor, eu te oro, te agradeço, Senhor, por essa aula maravilhosa, pela Tua palavra, Senhor, que frutifica em nossos corações, que possamos aprender como nação santa, Senhor, povo sacerdotal, sacerdotes do Altíssimo, Pai, que possamos aprender a prestar a Ti um verdadeiro culto racional. Pai, muito obrigada pela Tua palavra plantada em nossos corações, por cada aluna, Senhor, da nossa escola bíblica dominical. Eu te oro, Pai, te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos falar aí nosso lema?
Eu amo a escola dominical. Muito obrigada, Jesus. Que Deus lhes abençoe.